Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui para falar um pouco sobre o treino de fortalecimento. Muitos de vocês têm um passado do treino de fortalecimento, já fizeram musculação de outra forma, né? Fizeram a musculação tradicional da academia, ou voltado para o emagrecimento, ou voltado para melhora de condicionamento físico, ou voltado para ganho de massa muscular. O fato é que quando nós que somos atletas de esporte de endurance, então né, somos corredores, ciclistas, nadadores que fazemos provas mais longas, a musculação sim é muito importante para a gente, tá? Tanto para melhorar a performance, fazer com que a gente ganhe força, ganhe resistência de força, quanto para prevenir as lesões. Então, através do treino de força, eu consigo ganhar densidade óssea, então eu consigo deixar o meu osso mais forte, meus tendões e ligamentos mais fortes, e o meu músculo mais forte para ele resistir à carga de treinamento e diminuir o nosso risco de lesão, tá? Então, o primeiro ponto é isso, a gente treina para melhorar a performance, tá? Isso não quer dizer que a gente não vai ficar com um corpo bonito, não quer dizer que a gente não vai ganhar massa muscular, mas entenda que esses benefícios são secundários. A musculação é fundamental para o treino de endurance, e eu acho essencial que os atletas façam, que a maioria dos atletas façam isso, principalmente o pessoal que já passou da casa dos 35. Dos 35 para frente eu acho que é quase que obrigatório para todo mundo. Isso é muito importante. Mas é importante entender que, dependendo do jeito que você faz o treino de musculação, em vez de ajudar o seu desempenho no endurance, ele atrapalha, tá? Então, dependendo da forma como você faz o treino de endurance, ele pode ter um efeito concorrente. Então, ao invés dele ajudar, ele cria adaptações, ele gera adaptações diferentes. Então, é quase como se o treino de endurance gerasse adaptações de um lado e o treino de fortalecimento gerasse outras adaptações que aí, no final das contas, o organismo fica confuso e aí você não melhora nem muito de um lado, nem muito do outro. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é importante entender que nós vamos sim ficar com o corpo bonito, que nós vamos ficar forte, mas a musculação tem que ser diferente. O primeiro ponto é que a gente ganha massa muscular sim no treino de fortalecimento, no treino de força, da maneira como que eu prescrevo, tá? Mas ele é um efeito secundário. Por quê? Porque se eu fico muito pesado no endurance, se eu ganho muita massa muscular, um pouco de massa muscular é benéfico, até certo ponto é benéfico, mas se eu ganho muita massa muscular, ela passa a atrapalhar, principalmente nos esportes onde a gente tem um efeito da gravidade. Então, na corrida, principalmente, a cada quilo que eu ganho, né, a gente aumenta o seu pace em mais ou menos 5 segundos. Então, se eu ganho muito peso, é claro que um peso de músculo contribui para que eu consiga correr mais forte, manter o ritmo, mas eles têm um limite. Se eu ganho muito peso, isso tem um efeito contrário para mim. Então a gente ganha massa muscular, mas o corpo se reajusta, a gente não ganha uma massa muscular excessiva, né? Para quem quer performance, quem quer o máximo da performance nos esportes de endurance, a gente não pode ficar tão grande, tão pesado. Outra coisa é o seguinte, a variável principal que a gente busca nos treinos de força é a força, tá? A força máxima, tá bom? E aí é importante entender que, dependendo da forma como a gente treina, isso gera adaptações diferentes, exige o corpo de maneiras diferentes, e isso gera adaptações diferentes. Então, para quem está acostumado a fazer academia, os treinos normais, normalmente faz muitos exercícios para o mesmo grupo muscular e faz séries longas onde a gente trabalha com carga e as séries são feitas até a falha. Então você está fazendo o exercício lá, 1, 2, 3, 4, 10, 12 repetições, e as últimas repetições a gente chega no limite. Às vezes a última série, as últimas 2 séries a gente trabalha até quase o músculo falhar. Então, nas séries, no treino de fortalecimento de endurance, a gente não vai trabalhar com isso, tá? Quando a gente faz séries muito longas ou séries muito limites, acima de 10 repetições, a gente passa a exigir do nosso organismo mais, o treino passa a ser mais metabólico do que gerar força. Para a gente conseguir fazer 10 repetições, a carga não é tão alta, tá? Ao passo que, imagina que eu vou fazer uma repetição, então eu vou aquecer lá e eu vou levantar uma vez um pesão, tá? É uma contração, eu vou fazer um movimento e aí acabou, né?
para fazer isso, a capacidade física que eu preciso é basicamente a força. Eu preciso ter força suficiente, eu preciso recrutar os meus músculos de maneira com que eu gere força para conseguir vencer a resistência do peso. E aí, por se tratar de uma repetição, basicamente eu não preciso de resistência, eu preciso só de força. Então a gente vai trabalhar mais para o lado da força. Dificilmente a gente vai trabalhar com mais do que 5 ou 6 repetições. Então a gente vai trabalhar com cargas altas, com cargas que desafiem vocês, mas por ser só 5 repetições, a gente vai terminar a série antes de cansar. Então a gente normalmente trabalha com 80% de 5 RMs, né? 5 RMs são 5 repetições máximas. Então 80% disso é mais ou menos você pensar o seguinte, que eu vou colocar um peso que eu aguentaria fazer 8 repetições no limite, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sétima já sai meio tremida. A oitava quase não sai, mas sai. E aí eu vou pegar esse peso que eu faria 8 no máximo e eu vou fazer só 5. Então, quando começar a fadigar, eu parei a série. E aí a gente vai trabalhar com um volume maior de séries. Então, 3, 4, às vezes até 5 séries do mesmo exercício. Isso faz com que eu tenha o benefício de ganhar força, que vai me ajudar lá nos esportes. Eu consigo melhorar o meu músculo, o tendão, o ligamento, tá? E ao mesmo tempo eu vou ganhar um pouco de massa muscular, mas de uma maneira com que esse treino soma no meu treino de endurance e não atrapalha, tá bom? Então tenham isso em mente. Isso é o primeiro ponto, tá? Então a gente vai trabalhar com séries menores e dificilmente a gente vai trabalhar com exercícios até a falha. Na série de musculação vão ter sim alguns exercícios que vão passar de 20 repetições, de 10, 15, 20 repetições, mas são exercícios acessórios. Então o miolo do treino a gente vai aquecer, normalmente eu prescrevo um trabalho de mobilidade, aquecimento, a gente entra na série principal, normalmente são 1, 2, às vezes até 3 exercícios mais pesados, depois a gente entra nos exercícios acessórios, que são exercícios feitos para ajudar esses exercícios principais. Nos exercícios principais, a gente tenta trabalhar quase que o corpo inteiro. A gente trabalha com músculos, com exercícios multiarticulares, tá? Exercícios multiarticulares são exercícios que recrutam muitos músculos ao mesmo tempo. E pra gente, quanto mais músculos eu consigo recrutar no mesmo treino, tá? Melhora o exercício. Ao contrário de quem às vezes faz um treino de hipertrofia, que às vezes quer o isolamento do músculo, e às vezes faz uma série do peitoral, uma série para o ombro, uma série para o tríceps, a gente não quer isso, a gente quer que no mesmo exercício a gente trabalhe o máximo de músculos possíveis. Então, às vezes, nesse 1, 2 exercícios principais, a gente trabalhou já o corpo inteiro. E aí os exercícios que estão entrando, né, como auxiliares, entram como extra para fortalecer o core, para trabalhar uma musculatura que não é tão recrutada nesses exercícios, mas é importante estar forte por causa dos esportes. Então esse é o primeiro ponto, tá? Por que a gente faz isso? Porque nos esportes os exercícios são multiarticulares. Na passada da corrida eu estou exigindo do joelho, do quadril, da panturrilha, do tornozelo, tudo ao mesmo tempo. Esses músculos todos trabalham na mesma coisa no gesto motor. No ciclismo é a mesma coisa. É quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, flexor de quadril, glúteo. E na natação nem se fala, trabalhamos o corpo inteiro. Então, às vezes eu faço um exercício isolado, meu músculo fica mais forte, mas eu não consigo transferir isso para o exercício. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o objetivo desses treinos é a gente melhorar a nossa força. Então, a gente começa e à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai colocando mais peso. Depois de 1, 2, 3 semanas, para quem é iniciante, você vai ver que quase toda semana você coloca peso. Quem já treina há um certo tempo, a evolução é um pouco mais lenta, mas vira e mexe a gente está atualizando esses pesos. A cada 2, a cada 3, a cada 4 semanas a gente está mudando peso, tá? Então a ideia é, puxa, fiz essa série com facilidade, na semana que vem eu vou colocar mais um pouquinho de peso, nem que seja 1 quilo de cada lado, meio quilo de cada lado a mais, isso já faz uma diferença. Cumprir todas as séries do treino, tá fácil para mim, eu vou colocar mais peso até chegar a um ponto que a gente estabiliza e tá tudo bem. Então esse é o primeiro ponto da força, a gente tem que levantar, vencer mais resistência, recrutar mais músculos, tá? E essa coordenação de fazer exercícios multiarticulares, né, ajudam a ter transferência para o esporte. Então a força que eu ganho aqui me ajuda no esporte na hora que eu vou fazer. E o segundo ponto é que a força também não tem só a ver com a quantidade de músculo que eu tenho. Eu consigo ficar mais forte sem ganhar tanta massa muscular.
O ano passado eu fiz um protocolo específico, né? Eu sempre gosto de testar os protocolos de treino antes de eu prescrever para os alunos. Eu fiz um protocolo específico o ano passado e eu melhorei a minha força no agachamento em 70% e eu ganhei 2 quilos de massa muscular. Então, assim, né? Eu melhorei muito minha força e ganhei só 2 quilos, o que foi legal. Tá? Então é possível ganhar muita força e às vezes a gente não está diferença nenhuma na balança. Muda a composição corporal, a gente às vezes está com um pouquinho mais de músculo, mas não é algo significativo. Então a gente tenta otimizar a força que você tem com os músculos que você tem. E a segunda coisa da força é o equilíbrio e a coordenação. Então vocês vão ver que quase todos os treinos que a gente faz tem alguma coisa de coordenação e tem alguma coisa de equilíbrio, que à primeira vista pode parecer que não tem nada a ver com o ganho de força, mas quando eu tenho mais equilíbrio e mais coordenação, eu consigo aplicar melhor força nos esportes, tá bom? Então esse é um vídeo assim só para dar uma introduzida na musculação, para que vocês não se assustem, principalmente quem veio da academia e tinha um treino de musculação voltado para estética, estranhe um pouco com esse outro tipo de treino, mas que dá muito resultado, que transforma o corpo e faz com que a gente fique melhor no esporte, evitando lesão e ficando mais forte, tá bom? Nos treinos de musculação, eu estou construindo a biblioteca de vídeos, então eu estou fazendo isso, tem muitos vídeos filmados, já estou colocando isso e criando uma página de biblioteca desses exercícios, mas né, se alguém tiver alguma dúvida ou exercício que eu ainda não tenha filmado, eu posso acelerar esse processo e fazer para você, tá bom? Um grande abraço!